Ainda assim, vamos. Mitos podem nos macular na história com fake news lançadas ao ar. Podem nos tirar toda a glória, mas ainda assim, como a poeira, nós vamos nos levantar. Nossa resiliência incomoda? Por que nossa força tu condenas? Porque o caminho em qual andamos possui a riqueza digna de Atenas, como a ciência e como a justiça, com a saúde pública a se destacar, com a esperança emergindo na desgraça, assim nós vamos nos triunfar. Não queriam ver o SUS quebrado? Força esfacelada e profissionais ao chão? Recursos caídos como as lágrimas? Potência enfraquecida com a desvalorização? Nossa capacidade os ofende? Temos certeza que sim, porque resistimos como quem possui todos os poderes escondidos, enfim. Podem investir em manobras cruéis, dilacerar-nos com seu sentenciar, podem nos golpear em nome de réis, mas ainda assim, como fênix, vamos nos revigorar. Nossa resistência incomoda? Será que vocês se perguntam por que envergamos como se tivéssemos um fardo onde os ombros se juntam? Da comunidade, da união posta pelos serviços, nos significamos. De pilares maciços, nos levantamos. Somos um oceano ímpar, profundo na pluralidade, crescendo e expandindo-se com notoriedade. Deixando para trás a medicina previdenciária, nos erguemos. Em direção ao modelo de assistência comunitária, nos construímos, trazendo conosco o Sistema Único de Saúde. Carregamos o sonho e a esperança do povo marginalizado. E assim nos colocamos, nos levantamos, nos impomos. É com essa paródia de Ainda Assim Eu Me Levanto, de Maya Angelou, que começa o vídeo de hoje. Mulher, negra e mãe solteira, Maya utilizou da educação e literatura para ter voz e para lutar pelos direitos civis. No entanto, essa semana a gente também comemorou o Dia Mundial da Educação, lembrando-nos que, justamente no período em que a ciência, o conhecimento e os professores perdem força frente às informações falsas, o nosso dever de educar e conscientizar a sociedade se torna mais forte. Eu, Guilherme Gonçalves, aluno do segundo ano de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Dr. Ricardo Kutchenbecker, professor de Epidemiologia, conversaremos pela última vez sobre interprofissionalidade de saúde. Por isso, temos somente uma pergunta. Professor, atrelando tudo o que dissemos nos 4 vídeos anteriores e partindo do ponto de que ainda não estamos no pico da curva epidêmica, eu gostaria de saber do senhor qual a relação que fica entre comunidade versus Covid-19 versus outras demandas da saúde. O que podemos aprender com tudo que a gente já conversou? Guilherme, essa também é uma pergunta super importante, porque ela nos remete à necessidade de pensar em meio a essa absurda crise sanitária e epidemiológica, que nós nem chegamos no pico ainda do ponto de vista dos mortos, do ponto de vista das pessoas atingidas, do ponto de vista do caos do sistema de saúde pelo qual o Brasil já está passando em algumas regiões, mas a gente também está em uma dívida muito grande em relação às outras doenças, a agenda de saúde, a promoção e a proteção da saúde das pessoas. As demandas do atendimento às doenças cardiovasculares, como doenças do coração, os acidentes vasculares cerebrais, o tratamento de doenças crônicas, o tratamento de cânceres, toda essa agenda ficou para trás em meio a esse processo todo. Acresça-se a isso o fato de que a gente tem uma situação onde estamos praticamente trabalhando com modelos matemáticos para criar formas pelas quais a gente vai achatar a curva, então, portanto, criar mecanismos de diminuir a sobrecarga das UTIs, dos aparelhos de ventilação mecânica, mas esses modelos, eles não preveem o quanto o impacto vai acontecer do ponto de vista dessa agenda da saúde que é mais ampla, para além do Covid. Ou seja, esses modelos não preveem o impacto do ponto de vista da saúde mental das pessoas que estão vivendo em regime de privação, que estão vivendo em regime de isolamento, de distanciamento social. Isso tem um impacto enorme que nem ainda ao mesmo é completamente conhecido. Muito tempo vai ser necessário para que a gente entenda melhor o impacto disso tudo nos padrões de viver e de adoecer, nos padrões de viver e de morrer das pessoas, para muito além do Covid. E aqui a gente tem um paradoxo importante, Guilherme, que é
Essa é uma epidemia comunitária, basicamente representada por 8 ou 8,5 pessoas de cada 10 têm essa infecção na comunidade e não necessariamente precisa dos recursos do serviço de saúde. Os outros 1,5 ou 2 é que precisam de atendimento de internação e que precisam de leito de UTI, que são as chamadas formas mais graves. Mas, na ausência de testes diagnósticos, e o Brasil vive esse dilema de uma maneira muito forte, o que a gente tem de informação para manter esse sistema minimamente resiliente, o SUS, são informações que vêm dos hospitais de casos graves. Então, a gente tem um paradoxo, que é uma epidemia comunitária que está sendo enfrentada sem necessariamente acesso aos testes, e as informações pelas quais a gente consegue se guiar por essa epidemia são informações vindas do componente hospitalar e que necessariamente são informações diferentes dos caminhos pelos quais a transmissão dos casos se dá. Isso gera um paradoxo no sentido de que as medidas do distanciamento social, elas são necessárias de um lado porque a gente não tem alternativas em termos de tratamento ou de vacinas, mas a gente precisa se dar conta de que esse distanciamento social, se mantido indefinidamente, vai gerar muito prejuízo para as pessoas. A grande questão aqui para nós é a gente se dar conta de que a resposta comunitária que precisa ser dada é um pouco o que a gente conversou ao longo desses 5 vídeos. Nós falamos sobre a importância dos recursos do SUS na comunidade, os agentes de saúde da família, as equipes de saúde da família como capazes de mapear nos territórios quem são os mais frágeis, quem são os idosos, os mais vulneráveis e para quem a gente precisa reforçar esse recurso na comunidade e não nos hospitais. No segundo vídeo, a gente conversou um pouco sobre a necessidade de que a gente possa pensar saídas para além do setor saúde, são saídas interprofissionais do ponto de vista das equipes, epidemiologistas e médicos de saúde da família e planificadores, gestores, sanitaristas, essa perspectiva interprofissional, mas também numa perspectiva intersetorial, no sentido de economistas, sanitaristas, epidemiologistas pensando juntos a saída sistêmica para a crise. A gente também conversou sobre as situações dilemáticas num contexto de subfinanciamento crônico do sistema de saúde. Essa ausência de uma resposta comunitária nos impõe decisões dilemáticas. Qual leito a gente vai priorizar para que pessoa? Quem é que vai na frente para ter acesso à ventilação mecânica, ventilação assistida? Essas decisões dilemáticas terríveis, elas todas têm essa base comum. Ou seja, nós precisamos entender que a resposta à pandemia e a agenda represada das demais doenças, de todas as questões que afetam as pessoas nesse país, do ponto de vista da saúde, e que estão represadas, respostas a essas questões todas passam por alternativas de mobilização das comunidades. A resposta não passa só pelo Ministério da Saúde, não passa só pelos secretários estaduais e municipais de saúde ou pelos prefeitos e governadores. Essas saídas têm que ser necessariamente feitas na comunidade. O controle social, os usuários, as associações de pacientes, a comunidade como um todo, as ONGs, a sociedade civil, os voluntários, essas pessoas precisam fazer parte das decisões locais. Existem focos epidêmicos muito claros ao longo do país e eles precisam de respostas locais para a mobilização desses recursos. Isso nos remete a uma outra questão que para nós é fundamental. É preciso repensar o processo de cuidado. É preciso repensar o sistema de saúde, que não só precisa ser centrado na comunidade, nas demandas e necessidades dos usuários, mas que ele possa também ser profundamente centrado na promoção da saúde e não só centrado na doença. Não são remédios que vão nos tirar da crise do Covid, não são vacinas que vão no curto prazo nos tirar da agenda do Covid, e não é o distanciamento social, que na verdade é um distanciamento físico. Nós precisamos estar próximos socialmente, se não for por uma outra maneira, que seja pelo menos pelas redes sociais, para efetivamente pensarmos alternativas interprofissionais, intersetoriais e interdisciplinares. É a partir do cuidado em saúde repensado, capaz de promover autonomia para o usuário, para que os pacientes tenham capacidade de decidir por eles mesmos, para que eles sejam capazes de ser agentes no seu processo de tomada de decisão e definir as suas escolhas, e fazer parte das alternativas diagnósticas e tratamento, e mais do que isso, se deem conta de que
A gente, quando acertar as contas com esse Covid, com essa pandemia, que vai demorar muito tempo, nós estamos já preparados para socialmente construir comunitariamente um outro sistema de saúde com base num outro patamar, porque outras epidemias virão. De alguma maneira, esses pontos todos remetem a sempre a velha questão que nós discutimos ao longo desses 5 vídeos aqui, Guilherme, que é a necessidade de olhar comunitariamente por uma pandemia com essa configuração como o Covid. E eu queria te ouvir um pouco também, por favor. Bem, professor, primeiro eu quero agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade, as nossas conversas, aos conteúdos, aos ensinamentos sempre esclarecedores, sempre incríveis. É uma honra poder conversar com você. Sobre as nossas conversas, eu separei 4 tópicos que eu acho importantes da gente ressaltar. Primeiro, comunidade. A gente não pode esquecer que o Brasil ele é feito de diversas regiões muito diferentes entre si. Existem diversos cenários, existem diversos contextos e, principalmente, e infelizmente, existem diversas disparidades entre eles. A gente não pode considerar que a comunidade do Morumbi é a mesma de Paraisópolis, ou que a comunidade da Rocinha é a mesma de Copacabana. Precisamos, então, nos atentarmos às diferenças para que aí sim possamos fazer medidas eficazes. Basicamente, é o que o pilar de equidade do SUS nos diz: dar acesso da forma correta conforme a demanda do usuário. A gente não pode cair na falácia, e aí eu entro no segundo tópico, que o vírus é democrático. O vírus não é democrático. Quando você pega o vírus e coloca no meio de uma sociedade, e esse vírus se transmite, ele deixa de ser democrático. Tanto é que recentemente saíram reportagens acerca de taxas de infecção em bairros ricos e em periferia. Enquanto os bairros ricos lideravam a quantidade de casos confirmados, os bairros pobres lideravam as taxas de óbito. Enquanto uma história da doença em que a classe média alta trouxe o vírus para o Brasil em viagens aos exteriores, a gente tem que os 3 bairros com maior taxa de óbito em São Paulo são da periferia. A gente não pode esquecer que nos Estados Unidos a maior taxa de óbito são dos negros, mesmo em regiões locais em que eles são populações minoritárias. A gente não pode considerar, então, que o indígena tenha o mesmo desenvolvimento da doença que algum branco. Traz uma dívida histórica que afeta o acesso dessas pessoas, a forma como elas vão lidar e o que elas têm de recursos contra a pandemia. Quando a gente tem que entregar produto de higiene pessoal numa comunidade, porque muitas vezes eles não têm água e sabão para lavar a mão, o vírus não é democrático. Quando a gente tem uma população e uma cultura em que as pessoas vivem em uma aldeia todas juntas e o coletivo é o importante e a troca entre eles é importante, a gente não pode dizer que o vírus ele é democrático. Precisamos então nos atentar sim às diferenças do nosso Brasil. E é nesse ponto que eu passo para o terceiro tópico, que são os testes. Então, temos disparidades, temos acessos diferentes. Como então lidar com tudo isso? Como obter dados? Os testes são a saída mais palpável, já que a vacina ainda está longe de ser produzida efetivamente e que ainda não se encontram medicamentos claros que combatam o vírus. A gente pode ter algumas alternativas dentro dessa testagem. Podemos fazer como a Coreia do Sul, que fez testagem em massa, que não é a nossa realidade, ou podemos fazer que nem a Alemanha, que fez um uso estratégico. Apesar da Alemanha fazer os seus testes, né, criar os seus kits, elas também possuem uma oferta pequena. O que eles fizeram? Eles pensaram em estudos e estão praticando coletas de dados aleatórias na população em algumas regiões. Isso aconteceu em Munique. E basicamente segue o que a Universidade Federal de Pelotas tem feito para determinar uma análise melhor de como a pandemia ocorre. E aí, a partir disso, tomar as medidas de precaução, de distanciamento. Fato é que o Brasil ele precisa aprender, observar o que os outros países estão fazendo, sem esquecer que a nossa população tem algumas peculiaridades. E é com isso que eu entro no tópico, é a educação. A gente precisa aprender com os outros, para que a gente
possa sair de uma forma mais branda disso. A gente precisa adequar, claro, ao que a gente aprende, mas a gente precisa entender, se conscientizar do que deve ser feito, porque pandemias outras virão, e com o mundo cada vez mais globalizado, mais pandemias teremos. Com isso, a gente precisa ensinar a população, e a população, por sua vez, precisa querer aprender e se conscientizar. Eles precisam se basear na ciência e precisam entender que o SUS é um bem público e que salva vidas, que cuida da gente. Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, teve que passar pela Covid-19 para valorizar o sistema de saúde deles. Eu espero que as pessoas não tenham que passar por essa situação para aprender. Eu espero que eles entendam uma citação da Maya Angelou, que diz: se você não gosta de algo, mude-o. Se você não pode mudá-lo, mude suas atitudes. O vírus está imposto, não tem como a gente desaparecer com ele. Então a gente precisa mudar as nossas atitudes. A gente precisa aprender a se higienizar, a gente precisa aprender a fazer distanciamento social, a gente precisa aprender a melhor forma de sair. E não é com fake news e nem com o uso de medicamentos indevidos e não estudados aprofundadamente que a gente fará isso. Eu não vou me prolongar mais, eu só quero de novo agradecer a oportunidade, as nossas conversas, e eu espero nos vermos em breve.